37. Vamos lá? Pode ir? Pode ir? Estava quanto aqui, antes que era 1000? 35. Tá. Olá, vamos lá, gente. Companheiros e companheiras, boa tarde. Vou dar início à nossa live, conforme o chamamento na semana passada, que a gente precisava finalizar a campanha salarial da rede parceira, dos trabalhadores da rede parceira de 2025. E hoje, agora à tarde, o que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: depois de várias discussões, após a assembleia da categoria, que a gente discutiu e culminou na questão da campanha salarial, e que a gente faz aquilo que é de praxe, é fazer o que a categoria, que a Assembleia delibera, e a gente encaminha para o patronal, encaminha para a prefeitura, e aí se inicia as negociações. Esse ano, eu acho até que a gente não foi tão diferente das outras, não, porque teve umas que a gente conseguiu fechar em novembro, e essa, eu acho que até a gente foi positiva dentro das nossas conversas, dos nossos acordos, né? Até porque também foi uma campanha que foi mais fácil de se fazer, porque dentro da nossa convenção coletiva, esse ano as cláusulas que foram discutidas só foi as cláusulas econômicas. Então, se não discutiu todas as cláusulas sociais, que de praxe, que é de 2 em 2 anos, a gente discute todas. Então, como esse ano só foi as cláusulas econômicas, que inclui reajuste, manter as cláusulas já existentes, né? Nenhuma a menos, e a questão do índice do reajuste percentual, que inclui os salários e também a questão dos várias refeições, tá? Então, assim, não tinha muita coisa para que está levando em debate de discussão mais complexa, tá? Agora, do ano que vem, aí a gente pode estar... tem outras questões que a gente pode estar... deverá vir também discutir com as comissões que a gente tem, que representante, e discutir algumas cláusulas a mais, e a gente vai avançando, tá? A gente está... o que eu vim trazer aqui hoje para vocês, que a gente está finalizando, inclusive está finalizando assim, eu acabei de sentar agora a comissão, tanto do patronal quanto a do sindicato, a gente ainda está conversando ainda, a gente está finalizando os acordos aqui. E eu vim trazer para vocês o seguinte: a gente conseguiu, conforme a deliberação da Assembleia, que se poderia chegar, e que também é uma discussão que está dentro da secretaria, dentro da prefeitura, que é dos 5,5%. A gente conseguiu fechar os 5,5% para toda a categoria, tá? Se eu falar que é ruim, não é, e também que é ruim no sentido de que o nosso piso hoje já está baixo. Quem já está aqui, vem aplicando os reajustes anuais, quem já está na categoria, consegue ter um salário melhor, mas quem está entrando ainda é pouco, a gente sabe muito bem disso, tá? Mas em relação a outras categorias aí, a gente tem sido, eu acho que não tem sido tão ruim para nós, e das dificuldades, como todos os trabalhadores e entidades sabem, que nós não lidamos só com uma entidade, com uma empresa, que queira ou não é empresa. A entidade social, mas ela está dentro da característica de uma empresa de contratação de regime de CLT, que tem todos as garantias dentro da CLT. Então, aí ela está dentro desse regime e ela tem que seguir por esse regime. Então, assim, dentro dela, no comparativo dessa questão de desreajuste, não tem sido para nós muito ruim, não. A gente conseguiu, só não conseguiu até antes avançar mais, porque a gente tentou segurar, porque é uma questão que a gente tem visto hoje, tem sentido da categoria dos trabalhadores, que são dos profissionais da cozinha e dos operacionais. E agora também está vindo os auxiliares de classe. Mas desde antes a gente está tendo essa discussão, que é dos cozinheiros e dos operacionais, que a gente
está com piso muito baixo, e a gente tem recebido nesse sindicato apoio de muitas entidades pedindo para o sindicato o que a gente faz para a gente conseguir reajustar, o que a gente consegue avançar nessa discussão. Tem essa discussão com as entidades sérias e que reconhecem esses profissionais, mas, infelizmente, não são todos. Porque é assim, gente, as entidades, infelizmente, todo mundo conhece a dificuldade que ela tem de tentar bancar isso sozinha. Se a gente firma isso numa convenção coletiva, ela tem como parâmetro até de chegar dentro da prefeitura e dizer assim, eu tenho que pagar porque seu piso foi fechado, é lei. Convenção coletiva, acordo coletivo é lei. Se a gente conseguir avançar, é mais. Mas, infelizmente, o patronal também tem aquela comissão dela, que eu não sei como é que funciona, eu sei da nossa, ela tem uma comissão dela lá, que foi deliberado pelas entidades, e que aquela comissão não tem essa boa vontade de fazer essa discussão, tá? Não tem essa boa vontade. E eu tenho colocado para algumas entidades assim, vocês têm que ir para o sindicato também, de vocês, já que vocês têm essa queixa de que eles têm colocado a dificuldade da contratação de cozinheiros e auxiliares hoje operacionais no serviço. Porque chegam até a dizer para a gente assim, eles também, ó, a gente tem essa dificuldade, uma pessoa hoje para trabalhar por dia, trabalhar um dia por semana ou dois, ganha mais do que uma cozinheira. Ou um auxiliar, um operacional. Que queira ou não, uma operacional hoje, se falta a cozinheira, ela é cozinheira, a operacional é a cozinheira ou vice-versa. Mas essa vontade política, dessa compreensão que a gente tem que ter, dessa unidade, não só da classe dos trabalhadores, como também das pessoas que administram essas organizações, de ter esse reconhecimento, tá? Então, eu acho assim que essas entidades também eu tenho colocado para elas. Vai para o sindicato de vocês, faz essa queixa também, faz essa discussão, e que a gente, os dois sindicatos juntos, a gente vai conversar, avançar na questão do poder público. Agora, antes de eu entrar nessa discussão, o que eu quero aqui dizer é que a gente segurou até agora, porque a gente estava tentando puxar para que esse PIS não ficasse a menor, porque do jeito que estava, entre alguns estava até a menor do PIS nacional. Uma coisa é o PIS nacional, que é esse que é referente ao PIS dos aposentados, e outra coisa é o PIS de São Paulo. E tem um tempo já para cá que a gente conseguiu avançar que esse PIS não seja menor do que o de São Paulo. O que é o PIS? O PIS é quem está entrando agora, é quem é contratado agora. Agora, quem já está, recebe o que já ganha em cima do reajuste que é aplicado, que é fechado o acordo, tá? Vamos supor, se eu ganho 2.000, eu vou aplicar os 5, ou 6, ou 7. Agora, quem está entrando, eu vou entrar com o PIS, que não pode ser menor do que o PIS aplicado na cidade de São Paulo, que é o PIS mínimo de cada estado tem o seu PIS. E é esse piso que a gente tem como parâmetro de estar tentando que ele seja a maior para quem está sendo contratado, iniciando na rede parceira como cozinheiro ou como auxiliar de cozinha, ou os auxiliar de outros serviços, de apoio. Então, assim, agora, se a gente, o ano que vem, como a gente tem que discutir outras cláusulas também, não é o sindicato, a gente segurou isso até agora, porque a gente estava, segurou não, a gente estava de toda maneira, inclusive hoje a Simone acabou de chamar o patronal, porque a gente estava fazendo esse apelo, conversando, chamando a comissão, para que a gente conseguisse avançar um pouco mais. Agora, sim, eu quero dizer para as companheiras, só quem sabe, que está lá no dia a dia, que sabe. É um pessoal que entra da manhã, já entra já com o avental na mão para fazer o café, depois já começa na cozinha, depois tem o horário da comida, sai da comida, já tem que cozinhar de novo, e a outra já limpando, e já sede lá, é a última a sair, e assim, é um trabalho tão importante, tão de responsabilidade, que gera toda aquela questão de todo o serviço, de uma responsabilidade de manuseio, de fazer uma alimentação adequada, não só para os usuários, também para os trabalhadores, que eu costumo dizer assim, igual quando você tem uma pessoa na sua casa que cuida disso, sabe? Da nossa alimentação, das nossas coisas no dia a dia. Mas o que eu quero proclamar essas trabalhadoras, eu acho que nós vamos ter que, o ano que vem, se a gente não conseguir avançar nessa discussão desses profissionais da rede parceira, eu acho que a gente vai ter que fazer um grande movimento.
chamar essas companheiras, tanto as cozinheiras como auxiliar, e aí o sindicato entrar nessa luta com vocês. Essa coisa de plano de luta, a gente fala, é um plano de luta, mas igual eu tenho que das 6 horas. Não é de hoje que a gente vem falando que é um plano de luta, mas a gente não pode descartar esse plano de luta. A partir do momento é como um sonho. O plano de luta, eu costumo dizer que é um sonho. A gente tem um sonho de conseguir as 6 horas para as professoras. Mas aquilo, tanto tempo que falam isso, e esse plano de luta que não sai do plano de luta. Mas nós vamos continuar, é como se fosse uma esperança. A gente não pode esquecer. E quem sabe um dia todos nós estamos preparados de fato, nós, enquanto categoria, enquanto tiver um gestor público com vontade política de pelo menos colocar, discutir essa situação do reconhecimento, da isonomia, dentro da isonomia, quando eu falo isonomia, é como se tem uma rede direta, o plano de educação, de diretrizes de LDB, que você faz o mesmo serviço, salário igual, serviço igual, e essa distorção que tem, e que o serviço é público, só é administrado por rede parceira, mas o serviço é de caráter público, tá? É com verba pública, com dinheiro público. Então, essa isonomia a gente discute. Então, continua no plano. O plano é esse sonho da gente chegar às 6 horas. E esse plano é da gente conseguir chegar ao piso da categoria, que ele seja um pouco, que não seja só da cozinheira, mas o piso mínimos, que a gente consiga ter um piso maior, porque a partir do momento que você tem um piso maior, todos os anos, quando você discute o reajuste salarial percentual, ele vai vir em cima daquele piso maior, e a gente consegue avançar. Mas vamos já deixar hoje essa minha fala com vocês, que eu acabei de sair de uma reunião agora online com outro sindicato, tentando puxar que a gente aumentasse esse piso mais, mas não houve essa disposição de que a gente avançasse nisso, porque senão já era para ter fechado. Tem gente aí cobrando, porque quem está segurando é o Citraenfa. O Citraenfa não está segurando, o Citraenfa estava tentando ver o que a gente conseguia avançar um pouco mais nessa questão do PIS, tá bom? Então, assim, a gente está finalizando a convenção coletiva, vai assinar a convenção coletiva, 5,5%, tá? Para toda a categoria. O que a gente conseguiu avançar é que esse piso não fica menos do que, para quem está entrando hoje, não pode ficar menor do que o piso de São Paulo. Quem está entrando, quem já está aplicado 5,5% do que quem já ganha, tá? E o ano que vem, minhas companheiras, a gente fazer uma grande luta aí para ver se a gente consegue aumentar o piso da nossa categoria, que é o piso geral. E as cláusulas sociais estão todas mantidas, tá? Tem 2 adendos lá que depois vai estar na convenção, provavelmente a gente está finalizando agora à tarde. A Simone está lá fechando os 2 advogados, nosso com o outro do Simbifi, será encaminhado para o Ministério do Trabalho, onde é que eu coloco no homologador, e eu preciso deixar aqui claro que todo mundo passa para todo mundo, para a rede parceira, como tem a questão, logo quando a gente fecha a convenção coletiva, tem a questão das oposições. Segunda-feira eu estou chamando uma live, isso é importante, divulga para a rede inteira. Essa live, ela está vindo aí com todas as informações de como se dará as oposições a partir da semana já que vem. Esse ano vai ter um diferenciado, eu não sei se você já sabe como foi aprovado na Assembleia. Os sócios não vão ter desconto nenhum, não precisa nem vir fazer oposição, não vai ter aquela taxa todo mês, vai ter uma única taxa, com a disposição de um debate, de uma discussão que a gente fez dentro do Ministério também do Trabalho, e também a pedido de muitos trabalhadores, e foi a Assembleia que deliberou dessa forma. Vamos colocar pelo menos uma taxa só, que essa taxa, que não precisa, os trabalhadores vai reconhecer que o sindicato também precisa de sobreviver, tá? Paga uma taxa única, acabou, e aí recebe seu reajuste. Se descontar uma taxa só, ele tem aí de reajuste anual, fora os 12 meses, ele o 13º e as férias se torna um reajuste de 13, reajuste acima de 13 parcelas, né?
que é 12 meses, mais o abono, mais as férias, pagando pelo menos uma só e as outras ameniza para os dois lados e que não tenha aquele sofrimento daquela questão toda, mas isso aí eu vou deixar para falar para segunda-feira. É muito importante que segunda-feira todo mundo entre na live, vai ter todo comunicado através do nosso site, como é que se vai dar, tudo isso, mesmo aquele achar que ainda, que não, o sindicato, que não reconhece o sindicato, que o sindicato não faz nada e que também não quer pagar nenhuma, de que forma que ele vai fazer e de que maneira ele vai vir para fazer sua oposição, tá bom? E aí ele vai seguir os critérios que está lá. Esse critério não foi tirado nem da nossa cabeça e nem de decisão, foi tirado em comum acordo com o Ministério Público do Trabalho, que ele vai estar acompanhando, porque foi muito traumático a do ano passado, né? Que deu aí isso no ano político, que teve muita confusão, tinha gente que não tinha nada a ver. E aí eu já vou falar para vocês até que desembocou o que aconteceu com outras ações que tem em relação àquela questão das oposições, aquelas confusão que deu de imprensa, que deu tudo aquilo, né? Que graças a Deus a gente teve, acho que dentro daquilo tudo, só teve muita conversa, falácia, muito debate de imprensa, falação, como as fake news da vida, mas teve 3 ações do sindicato e foram julgados até agora improcedentes as 3, tá? Dentro do Ministério do Trabalho. Mas tem várias tramitantes. Em relação, ainda tramitando, em relação a também, que é em relação a atos antissindicais. Aí não é para os trabalhadores, aí é de forma que tem uns que foram entidades, outras foram grupos políticos, e outras eu não sei o que foi, outras que não tinha nada a ver, foi com a intenção mesmo de manipular um processo, né, de fazer aquela confusão toda, tá? Gente que não era da categoria, gente que tinha interesse político, adverso também, que eu não estou preocupada com o interesse que tem na cabeça de cada um, o que quer com isso, né? Eu só sei que, graças a Deus, nessas 3 que tiveram aí, que o sindicato foi julgado improcedente, tá? E que não cabia a gente responder, era empresa, está bem claro lá na convenção, o Ministério também assina quando a convenção coletiva, né? O que é a parte nossa, o que é a parte da empresa e o que é a parte do patronal. Cada um tem seu papel. Então, só estava ouvindo, eu costumo, no tribunal a gente discutiu muito isso, né? No Ministério. Eu acho que parece que o culpado é só o sindicato, que é dos trabalhadores. É só quem representa os trabalhadores. E, infelizmente, a categoria também, sem entender, ou ouvindo pessoas que, sem nem pensar, por que estão fazendo isso com nós, do lado dos trabalhadores? Qual o interesse que tem nisso? E acaba indo, não para nem para pensar, por que é só para nós, trabalhadores? Mas, gente, estou tranquila. Esse sindicato, sempre está com vocês, eu costumo dizer assim, em muitos anos que a gente ainda não conseguiu, eu acho que essa rede parceira, hoje ela é conhecida, ela é respeitada. E, pelo menos, a gente já tiveram vários, precisa avançar muito, mas nós tivemos muitos avanços mesmo. A gente conseguiu aí a insalubridade, conseguiu o piso dos professores, né, que foi uma luta. Se não fosse aquela luta que a gente fez com os professores de ir para a rua para conseguir o piso que ninguém queria reconhecer, a gente não tinha ele hoje. E a gente conseguiu isso, e a gente precisa avançar muito ainda, mas é a gente unido. Vocês viram aí esses dias aí que foi a luta quando queria essa questão aí do imposto de renda, para abranger até quem ganhasse 5 salários mínimos, né, que estava o Congresso lá naquela luta, cada um puxando, não é pensando na classe trabalhadora, não é pensando nos trabalhadores, mas é pensando cada um em si próprio. E se o povo não fosse para a rua, da forma que fosse, tinha passado
aquela questão de que é um absurdo, gente, aquela questão de que eles poderiam fazer o que quisessem, ninguém poderia ser julgado, poderia cometer o crime que fosse, não poderia responder por nada e que fazesse da forma que eles quisessem. E a classe trabalhadora tinha que aceitar do jeito que fosse e acabou e pronto. Aí o povo foi para a rua. Tem uma grande frase que quem repetia muito ela foi um grande estadista, né, que era o Ulisses Guimarães, nas diretas já, e eu participei das diretas já, que ele dizia, e está na Constituição, e ele usava essa frase: o poder emana do povo, o povo na rua tem todo o poder. Então, assim, nós temos o poder detém de nós, e nós unidos, nós conseguimos avançar dentro dos nossos direitos. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. A convenção coletiva vai estar fechando hoje, vai ter que os 5,5% tem que pagar retroativa 1º de julho. Tem um outro debate aí que eu quero aqui discutir, teve com vocês a questão de muitas entidades que não receberam o reajuste de 2023, ficou 10 meses pendente, muitos trabalhadores que não receberam, e o 2024... estavam falando que se a gente não fechasse logo, que dependia dos 2 sindicatos, porque já estava na mesa do prefeito discutir para poder aplicar, fazer lá um estudo de também repassar o 2024 e 2025. Então, se for depender do Citraenf agora, o prefeito pode discutir já e já fechar esses 2 acordos e passar. Independente se não fechou ainda e quem não recebeu, isso está ganho. Isso ninguém tira de vocês. Ou é agora, ou quem sair pode entrar na justiça, pode buscar, a hora que quiser, é ganho de vocês. Esses 5% da agora, 5,5% de 2024 e o de 2025. A fala que tem aí nos grupos, que tem na frente parlamentar, no grupo de estudo, que estava discutindo dentro da prefeitura, que precisava os 2 sindicatos fechar o acordo coletivo para poder... o sindicato fechar o acordo para poder já fazer os cálculos para poder estar repassando ainda esse ano. Só que aí, no começo do mês agora, no meados de setembro, se fez lá uma discussão toda, teve um movimento, e que saiu até uma portaria que autorizou pagar os 10 meses para os trabalhadores. E saiu até uma portaria e que já ia estar pagando, e até agora o dinheiro também não caiu, tá? Que eu fiz até uma live pedindo para ninguém assinar o Olerite se não recebesse primeiro, e que não era para dividir esse dinheiro, tinha que receber de uma vez. Continua sendo assim, é para receber de uma vez. Não assina Olerite nenhum se o dinheiro não estiver na conta, e aí a gente vai zerando. É como se o dinheiro está lá de vocês, só está faltando entrar na conta quando fechar. Quem sentir que tem que buscar, o sindicato está aqui, o sindicato é para isso. Ou através de um acordo, ou de uma negociação, ou de uma mesa de negociação, ou através da justiça, vai buscar. Eu costumo dizer, não é, aliás, não é costumo dizer, tem claro dentro da nossa representação que nós não dependemos da prefeitura repassar ou não, a gente sabe da dificuldade que tem as entidades, que ela precisa desse repasse para pagar, a gente sabe disso. Mas, assim, que não independe dela chegar e falar, eu não paguei porque a prefeitura não pagou. Porque qualquer hora que se saísse, se entrar numa ação, seja ela coletiva ou seja ela individual, a justiça não vai perguntar lá para a entidade, quem for, você recebeu da prefeitura para pagar? Não, ela vai determinar que seja pago. Ela não vai entrar nesse debate, nesse critério, se ela recebeu da prefeitura, deixa de receber, não. Se entrar qualquer ação que for, quem sair da categoria ou quer entrar na justiça vai receber. Quando for julgado, ele vai ter que pagar. Pronto, é isso que está. E as entidades sabem disso. Mas isso, assim, já está ganho. Os 10 meses que não recebeu é de vocês, o de 2024 é de vocês, o de 2025 agora é de vocês. Então, isso aí, ninguém tira de vocês mais e qualquer hora que vocês for buscar, vocês têm que ter isso garantido. Na segunda-feira, eu vou estar chamando uma live, de novo, entre 3h30, vai estar lá no site. Lá, essa live, ela vai estar dando todas as orientações de como foi feito o acordo,
no Ministério Público e que o sindicato, de como se vai dar, como se vai proceder às oposições, aquelas cartinhas lá das oposições. Quem achar que ainda tem que fazer oposição, pelo menos com uma única taxa, uma vez só no ano, e que fala assim, eu quero fazer, eu não quero contribuir com esse sindicato, porque esse sindicato eu não quero, para mim não dá, eu não quero contribuir com nada. Nem com esse reajuste aí que ele fez desse ano para nós, nem dos outros, eu não quero. Então, vai ter uma forma tranquila de fazer, vai ser orientados a fazer de uma forma mais tranquila para todo mundo, e a gente está de tranquilo de fazer isso, só que vai ser feito de uma forma mais fechada, acordada, participada com o Tribunal do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho. Porque este ano, a partir de agora, a conversa que nós temos no Ministério é assim, não é só esse sindicato que vai se responsabilizar quando a gente... Porque todo ano a gente tem tentado. O último ano a gente era só receber as oposições, depois, o ano passado, a gente pôs também aquela online, mesmo aquela para melhorar, deu no que deu. Gente alegando que não conseguia entrar, gente alegando e a gente provou com o Ministério Público do Trabalho que a maioria das oposições foram online, como foram também aqui, presencial. Então, assim, nessas três só tivemos 3 ações. Nessas 3 foi provado improcedente a nosso favor, que nós provamos, que foram feitos e que não teve nada que... Agora, o que houve lá fora, aquela confusão toda, está tendo aí, todo mundo que está fazendo sindicato, quando está fazendo aquilo depois da reforma, que deu o direito de oposição para todos os sindicatos, com a nova reforma trabalhista, tem fila. Teve um aqui outro dia aí que ficou não sei quantos dias aí, fila dobrando. Só não teve aquela confusão que tiveram no nosso aqui na porta. Que eu volto a falar. Aquilo lá foi muita coisa que não tinha... Pessoas que usaram daquele momento intencional, que também não sei o que tinha na cabeça de cada um, porque no momento político, e que fizeram de oposição, que acho que tem que entender, quanto mais o sindicato enfraquecido para eles é melhor. Parece que quem não entendeu isso foi só os trabalhadores ainda, né? Eles tentam pôr isso na cabeça de cada um, que o sindicato, não existindo sindicato, é melhor. Melhor não é para vocês, para os trabalhadores. É para eles, e qual o interesse que tem nisso, tá? Mas é isso. Segunda-feira, não perca, porque às 3h30, entre 3h30, a gente vai estar colocando lá no site, vou estar chamando, vou ter um tempo e depois vai estar no site, vai ser gravado uma live, essa live vai ser gravada, essa live vai ser encaminhada para o Ministério Público do Trabalho, já está acordado. O Ministério Público do Trabalho vai acompanhar de que forma que vai ser, de como que vai ser, porque aí, a partir daí dessa atuação, o Ministério Público vai atuar. Não vai atuar só, porque o Ministério Público também vai atuar, ver onde é que está. Porque ele também já tem bem claro do que está acontecendo com nós da rede parceira, tá? Aquela questão de carros, empresas mandando, carros da prefeitura, mas eu vou colocar tudo isso para vocês, o que está no Ministério Público do Trabalho, que isso vai desembocar, cada ação ela demora um pouco, e esse aí não cabe a mim, mas isso está no Ministério. E com a forma de minimizar isso, nós estamos fazendo várias reuniões, fizemos várias com o Ministério Público do Trabalho, nosso departamento jurídico, com o Ministério Público do Trabalho, estamos fazendo a nossa parte. O patronal vai ter que fazer a deles. Eu acho que eles vão estar bem que chamar alguma orientação no site deles para estar orientando as organizações sociais, para que se fique atento também alguns procedimentos a serem adotados, tá bom? E vai ser explicado tudo bonitinho na segunda-feira, tá? E eu quero mais uma vez aqui agradecer vocês, mais uma campanha encerrada, tá? Fechada com 5,5%. Fechamos também uma cláusula da questão do PIS das professoras também, que estava a entidade esperando quando o PIS saía, o PIS nacional, segurava, recebia da prefeitura, mesmo recebendo da prefeitura, que é de educação, esperava chegar 1º de julho para pagar. Esse ano não vai poder ser assim mais,
recebeu, já tem que repassar para as professoras o PIS, tá? E é isso que a gente também fechou dentro dessa. E o resto é manter as mesmas cláusulas sociais, tá bom? E até segunda-feira, deixo um forte abraço. Segunda-feira eu estou aqui de novo, explicando para vocês, vai estar colocando para vocês no site, vai ter novidade, como é que vai ser. O Ministério Público está acompanhando, viu a intenção de construir conosco, tá, esse sindicato, uma melhor forma, tá, da gente fazer isso, tá? A categoria também, na Assembleia que teve, colocou, vamos fazer isso, vamos aprovar que seja uma taxa só, e a intenção de tirar, tirado todos os anos, já faz um tempo, sócio nosso não paga, nem a taxa negocial e nem associativa, só paga quem não é sócio, mas esse ano terá uma só, que a gente considera, e eu acho que todos os trabalhadores também, pelo menos uma vez no mês, que é aquela taxa quando você consegue o reajuste. Só, e não tem outros. E que vai ser só a sobrevivência do sindicato, pelo menos para continuar lutando por vocês, para manter as cláusulas que tem e brigar para os reajustes de vocês. E se mesmo assim vocês acharem que vocês têm que fazer, a gente vai colocar uma melhor forma de como será feito para todo mundo, tá bom? E quem não achar, que venha nos fortalecer cada vez mais, e a gente faz uma experiência, né? Dessa única taxa só que paga uma vez e pronto. É isso. Um grande abraço, fique com Deus, até segunda-feira, eu vou estar aqui de novo, chamando vocês para clarear bem essa questão de como será feito isso, que já vai começar na semana, né? E vocês vão ter um tempo a mais para fazer, vão ter um tempo de avaliar, e vamos continuar buscando os reajustes de vocês agora, mandar para o prefeito, dizer assim, ó, já que o pendimento que vocês ainda não fecharam 2025, foi falado isso, porque vamos esperar, diz que já estão com o cálculo de 2024, e que ia fechar o cálculo de 2025 para soltar, estava esperando a gente. Então, não vai ser essa pendência mais. A gente estava tentando, era puxar um pouco mais essa questão dos... o PIS, né, que hoje está pouco, a gente queria aumentar o PIS um pouco mais da categoria, mas infelizmente a gente não conseguiu, mas isso aí é uma promessa aqui do Citraenfa, que ele vai buscar isso, com patronal ou sem patronal, com o sindicato dentro da entidade, sozinho nós vamos buscar isso com vocês, nem se for para nós mesmos negociar dentro da secretaria, que não é o nosso papel, com o prefeito, fazer eles entender, colocar o anseio de vocês, a responsabilidade, o compromisso que vocês têm, o trabalho que vocês têm também dentro da rede parceira e dentro desses profissionais que compõem a rede parceira, tá bom? É isso aí, meus companheiros. Um grande abraço, bom fim de semana, até segunda-feira.